Carta de leitor, parte 2. Analisando cartas de leitor. Hoje daremos continuidade aos estudos sobre carta de leitor. Para isso, vamos analisar alguns exemplos. O objetivo da aula de hoje é perceber elementos estruturadores da carta de leitor. Modelo de uma carta de leitor. Vamos à leitura. São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas ao texto. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção. João Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estrutura de uma carta de leitor. Voltando neste exemplo lido. Quando uma carta é enviada à redação de um jornal ou à redação de uma revista, ela é composta de todas as suas estruturas. Vamos ver a estrutura de uma carta de leitor? Ela é dividida em 3 partes, que são: na primeira parte, temos a seção de contato, local das saudações. Nela encontramos local e data. O local é de onde a pessoa que escreveu mora, no caso aqui, São Paulo. A data é composta pelo dia, mês e ano que a carta foi escrita. O vocativo é outra parte da seção de contato. O vocativo é como o leitor cumprimenta a equipe da redação do jornal ou da revista. É a forma de tratamento. Neste caso, temos caros editores da revista Viagens e Lazer, mas podemos encontrar prezado editor, olá amigos, entre outras formas de tratamento. Após a saudação, podemos perceber o conteúdo da carta. Então, temos a segunda parte da carta do leitor, que seria o corpo da carta. No corpo da carta é definido o assunto da carta, a intenção do leitor ao escrevê-la. Qual é a finalidade de uma carta de leitor? Pode ser para dar uma opinião e argumentar sobre a matéria lida, dar sugestão de matéria a ser publicada, fazer um elogio, fazer agradecimentos, fazer questionamentos. Depois vamos para a terceira parte da carta do leitor, que é a seção de despedida. Na seção de despedida, podemos ver que encontramos as saudações finais do leitor. Por exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraços. Nesse caso, nós podemos ver que tem agradeço a atenção. Depois das saudações finais, o leitor assina a carta. Então, ele coloca o seu nome. No caso aqui, João Ribeiro. Depois de refletir sobre o que não pode faltar numa carta, vamos analisar uma carta de leitor.
Quando uma carta é enviada à redação de um jornal ou de uma revista, ela é composta por todas as estruturas que vimos até agora. Quando chega na redação, ela passa por transformações. Normalmente, a carta de leitor é editada para a publicação. Pode ser retirado dela a data do envio, o vocativo, fazer cortes de algum trecho da carta, pode criar um título para a carta. O veículo, isto é, a revista ou jornal, pode fazer comentários ou responder a uma queixa ou pergunta do leitor. Quem decide se ela vai ser publicada ou não é o próprio jornal ou revista. Vamos conhecer o conteúdo da carta. Olá, amigos do Jornal Joca. Li a matéria, sobe para 600% casos de dengue entre 2018 e 2019. Publicada na edição 138. Não deveríamos deixar água parada em pneus fora de uso. O ideal é fazer furos neles para evitar o acúmulo de água. Stephanie Vitória, da EMF, 22 de março, São Paulo. Texto escrito em 2019. Quem se destina esta carta? A quem se destina? Então, vamos ver que o destinatário desta carta é o jornal Joca. O corpo da carta, que é a segunda parte da carta. No caso, a leitora, ela primeiramente faz referência à reportagem lida. Então, sobe para 600% casos de dengue entre 2018 e 2019. Depois, ela dá a sua opinião sobre a matéria lida e apresenta o argumento para a sua opinião. Então, não deveríamos deixar água parada em pneus fora de uso. O ideal é fazer furos neles para evitar o acúmulo de água. Quem escreveu a carta? Isto é, quem é o remetente desta carta? Quem escreve a carta é o remetente, e o remetente desta carta é a Stephanie Vitória. Desta forma, conseguimos perceber as transformações feitas na carta. Desta carta foi retirada a data do envio, ficando o vocativo, que é Olá, amigos do Jornal Joca. Foi retirado a despedida, que poderia ser atenciosamente, ficando, portanto, então, o vocativo, como eu já disse, que é a saudação à equipe da redação do jornal, o corpo da carta, onde está o conteúdo da carta, no caso aqui, ela deu a opinião e argumentou a sua opinião, a assinatura da leitora, o nome dela, Stephanie Vitória. Vamos fechar algumas ideias sobre esta carta de leitor que nós acabamos de analisar. Então, no quadro ali, nós temos, na primeira linha, o nome do suporte. Quer dizer, para onde essa carta foi enviada? Foi enviada para um jornal, no caso, o Jornal Joca. Para que local do jornal a carta foi enviada? Então, ela foi enviada na Carta dos Leitores. Então, essa seção do jornal que recebe a Carta dos Leitores. Também vamos analisar a identificação do remetente. Quem é o remetente? Quem enviou a carta? Quem enviou a carta é o remetente, no caso, Stephanie Vitória. Também vamos fechar a identificação do destinatário. Quem é o destinatário? Quem recebeu a carta? No caso, Jornal Joca. Então, vamos agora voltar no corpo da carta.
No corpo da carta, nós vamos analisar como essa carta foi escrita. Então, essa carta foi escrita na primeira pessoa. Ali naquele quadro, a gente vai ver que tem primeira pessoa do singular, que sou eu que escrevo a carta. Tem a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. É o narrador escrevendo, falando de uma outra pessoa. Também temos a primeira pessoa do plural, quando nós estamos nós. Então, está o leitor, o escritor, e ele se inclui no todo. E é a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Neste caso, nós temos pista, que prova que essa carta foi escrita na primeira pessoa. A primeira pista é: li a matéria. Então, quando o leitor se coloca li, ele está se apresentando na carta. Continuando. Pois ela diz aqui, não deveríamos. Então, ela está se colocando, ela está colocando nós. Nós não deveríamos deixar água parada em pneus fora de uso. Quando ela usa o nós, deveríamos, aqui ela se inclui, dando sentido de todos, todos nós. Todos nós. Não deveríamos deixar água parada em pneus fora de uso. Vamos continuar analisando esta carta. O que faz o remetente para que percebamos de onde a carta é e quando foi escrita? O remetente se identifica, colocando o nome completo, no caso aqui, Stephanie Vitória, o nome da cidade, do estado de onde mora, no caso aqui, São Paulo, a escola que estuda, no caso aqui, EMF, a data com o dia, mês, ano que escreveu, 22 de março de 2019. Vamos para as considerações finais sobre carta de leitor. Carta de leitor serve para a revista e jornal saber como o leitor está se comportando sobre o veículo de comunicação, isto é, sobre aquilo que está sendo publicado e o que está sendo lido. Carta de leitor possibilita um diálogo entre o leitor ou leitora e a equipe de redação do suporte em si, isto é, do jornal ou revista. A linguagem que se usa para escrever deve ser clara, simples, curta e o registro deve ser formal, isto é, a escrita da melhor forma possível. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima!